Nós vamos conversar hoje sobre saúde, terra, vivências e experiências de um médico na aldeia. A proposta é falar sobre a relação do povo indígena com a terra, a sustentabilidade, a vivência deles, o comportamento social quando se diz respeito à terra. Eu sou Caleb Monteiro Borba, como já fui apresentado, e vai ser um prazer estar com vocês, principalmente falando sobre esse tema num momento histórico que a gente vive como país. Gente, eu sou igual o trem, um trenzinho, tá? Eu começo devagar e, de repente, eu já estou acelerado, empolgado. Então, por favor, fala, calma, respira, fala devagar. Como é algo mais, pelo menos, não sei se posso considerar assim, um bate-papo, algo mais informal ou algo mais sério? Pode ser mais informal? Ótimo. Pode, claro. A gente fica mais à vontade. Pode ser mais informal. Então, sintam-se livres para perguntar, para participar, tá? Eu não sei como funciona esse aplicativo, se tem esse negócio de levantar a mão, de não levantar a mão, mas qualquer coisa fala assim, ei, eu vou escutar você falar e aí eu vou parar e a gente vai crescer junto, trocar experiência e é nessa troca que a gente vai crescendo como profissional e como ser humano, tá? Aqui é um pouco do roteiro que a gente preparou para a conversa, né? O que é saúde, todo mundo já sabe, mas a gente vai precisar bater nessa tecla. Território e territorialidade, né? Terra, o sustento de uma mãe. Por que eu coloquei isso? Vocês vão entender que quando a gente fala de povo indígena, de povos indígenas, na verdade, e aqui eu vou abrir um parênteses já na fala, para dizer que quando eu falar de povos indígenas, eu estou me referindo aos povos com quais eu trabalho, a experiência que eu tenho. Os tiriós, os chicuianas, os cachuianas, os apalaís e os uaianas. Por quê? Porque no Brasil a gente tem aproximadamente 301 etnias indígenas, com 284 línguas faladas. Cada etnia, cada povo tem a sua especificidade. Então, quando a gente fala de saúde indígena, muita gente tem várias curiosidades e a forma como é elaborada a pergunta geralmente é: o povo indígena faz isso? O povo indígena... Então, assim, eu não posso dizer do povo indígena de forma geral. Então, se eu te responder uma pergunta que vai falar, na aldeia é assim, eu vou estar te respondendo tendo em vista que na aldeia com qual eu trabalho, tá? É muito específico, as especificidades são muitas, as culturas são diversas. Então, eu só posso falar de uma vivência e de um conhecimento que eu tenho por experiência de estar vivendo com eles lá, tá bom? Vivências e experiências, interculturalidade, não tem como falar de saúde indígena sem tocar na questão de cultura, interculturalidade. Né? Como que funciona, a gente vai falar um pouco sobre como funciona essa questão de saúde indígena, da saúde indígena, a teoria dos 3 Cs da saúde indígena, eu escrevi no meu TCC, porque foi uma maneira que eu encontrei para deixar dinâmico o ensino, a exposição sobre saúde indígena. Ainda mais que no Brasil nós temos pouco se falado sobre isso, apesar do Brasil ser um país indígena, apesar do Brasil ser um país com uma grande quantidade, nós somos quase 1 milhão de indígenas no Brasil, poucas as universidades têm na sua grade curricular a matéria saúde do povo indígena, ou saúde da população negligenciada, saúde dos vulneráveis, enfim. Então, assim, tenho como desafio nessa noite, nesse diálogo, nessa conversa, fazer com que você venha comigo para uma imersão cultural. Eu quero te colocar dentro da aldeia. Porque o Frei Beto, ele diz uma frase que diz: a cabeça pensa onde pisa os pés. Isso quer dizer o quê? Se eu não consigo me colocar no lugar do outro, se eu não consigo estar percebendo as dificuldades de acesso, de territorialidade, de vivência, de sociedade, de dieta, de temporalidade, enfim, de várias questões que envolvem os povos indígenas, se eu não me colocar na situação deles, eu nunca vou conseguir entender os povos indígenas. E razão pela qual ainda é um povo que sofre diversos e inúmeros preconceitos, pela falta de conhecimento. A gente só conhece o outro
a partir de onde pisam os nossos pés. Então, se eu conseguir fazer você entrar na aldeia dentro, dentro de uma aldeia junto comigo, eu já vou ficar satisfeito. Então, a minha proposta é fazer com que você tenha uma imersão cultural. Peço que você use a sua criatividade, peço que você abra o seu coração, peço que você abra a sua mente para essa experiência de tentar se colocar dentro de uma aldeia. É algo diferente de tudo aquilo que você já viveu, isso eu posso te garantir, mas você não vai se arrepender se com a mente e coração aberto você deixar-se participar dessa imersão cultural. Tá? O que é a saúde indígena? Né? O que é a saúde indígena? A saúde indígena, desde 1999, ele é um subsistema do SUS. O que significa ser um subsistema? Existe uma lei chamada Lei Arouca que coloca a saúde indígena como tendo garantia de tudo que é preconizado pelo Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o SUS. Todos os programas, todas as atividades, todos os protocolos, entende? É um subsistema. Tem como garantir, existe uma lei que garante. Tudo que o SUS preconiza deve atingir os povos indígenas. Além, olha que legal, além das especificidades culturais, como diversidade social, cultural, geográfica, histórica, política. E o mais legal é, o SUS garante, e aqui pode dar um nó na cabeça de quem está fazendo medicina, principalmente uma medicina acadêmica, biomédica, alopática, protocolizada, cheia de guidelines. E eu não estou falando mal da nossa medicina. Eu estou dizendo que não é a única medicina que existe, tá? E é difícil, é dificultoso para quem cresce, aprende e se desenvolve como profissional em um ambiente acadêmico, alopático, biomédico, protocolizado, cheio de guidelines, entender que existem outras medicinas. E o SUS garante a esses povos o direito à sua medicina, a medicina tradicional do povo indígena. Tá? E é algo interessante que quando você convive com esses povos, alguns preconceitos em relação à medicina tradicional são colocados por terra, porque você vai perceber na vivência e na experiência que não é só a medicina baseada em evidência, como é muito pregado nas nossas universidades, ou que tipo de evidência? Evidência laboratorial, estudo duplo cego randomizado, enfim. Mas uma medicina baseada na evidência da experiência de um povo que vive muitos anos das matas e que ainda sobrevive, ainda resiste, você vai ver que existe uma medicina eficaz e que funciona. E que o SUS garante, por lei, o direito desta medicina a esses povos. Então é isso. Resumindo, a saúde indígena é um subsistema do SUS que tem tudo que o SUS, ou deveria, que a gente tem que abrir um parênteses para dizer, não é sempre que é garantido que o povo tem acesso, porque nem na cidade é assim. E quem trabalha com o SUS sabe, existe uma lei maravilhosa, existem protocolos maravilhosos, existe uma lista de medicamentos imensos pelo Rename, mas que nem sempre chega às nossas unidades básicas de saúde, aos nossos hospitais, mas existe uma lei. A mesma coisa com os povos indígenas. Essa lei é garantia de acesso a uma saúde integral, mas que nem sempre acontece, tá? Lembrando que tudo que tem a ver com saúde no nosso Brasil está debaixo do Ministério da Saúde. Não é verdade? Entre os povos indígenas, existe uma conquista que já vai completar 11 anos, ou se eu não me engano, já completou 11 anos, que é a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, uma secretaria que cuida só da saúde dos povos indígenas, que é o que tem a gestão dos DISEIs, que são os Distritos Sanitários Especiais Indígena, que são os órgãos que cuidam aí da equipe multidisciplinar de saúde, da gestão da saúde de determinados povos através de um estudo etnográfico, epidemiológico, geográfico, determina quais povos cada DISEI, cada distrito vai cuidar. Então, assim, eu trabalho no DISEI Amapá e Norte do Pará, o nosso distrito ele é responsável pelas etnias do estado do Amapá. Então, aqui no estado do Amapá, nós temos as etnias Caripuna, Caripuna do Amapá, Galibi, Galibi Mariuorno, Palicu, Wayampi, tá? Então, aqui no estado do Amapá.
e norte do Pará, que especificamente as terras indígenas do Parque do Tumucumaque. Então, que são os Apalaís, os Waianas, os Chicuianas, os Tiriós e os Cachuianas. E alguns Waiwais ainda que moram ali entre os povos, que a gente também presta o atendimento em saúde. Então, o DCE Amapá e Norte do Pará cuida aí de 11 etnias, nós temos e somos responsáveis por aproximadamente 14 mil indígenas. Só na área que eu trabalhava são 37 aldeias. São 144 aldeias total do DCEI. Tá? Nós somos em 9 médicos, e aí a gente trabalha em polos bases, aldeias menores, unidades básicas de saúde indígena que ficam nas aldeias menores. A equipe multidisciplinar, não gosto muito do termo multidisciplinar, eu gosto mais do termo interdisciplinar, porque multi, para mim, posso estar equivocado, mas para mim dá essa ideia de que é cada um por si, multi. Um monte de gente que trabalha por conta própria. A enfermeira faz a parte dela, o técnico, o médico, o odonto, o agente de endemias, e cada um trabalha por si. Quando eu chamo e trago para mim o conceito de interdisciplinaridade, na minha cabeça, tá, gente, funciona a ideia de que nós trabalhamos interligados e que todo mundo precisa de todo mundo e depende de todo mundo e precisa trabalhar junto para o bem do usuário, que no caso aqui é o indígena. Então, esse é um resumo do que é a saúde indígena, e eu faço uma pergunta para vocês. E o que é saúde? Todo mundo sabe. Primeiro ano de faculdade, ou se você não viu ainda, você vai ver que pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, nós conseguimos conceituar saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E grifo e destaco a palavra social aqui, porque tem tudo a ver com saúde, principalmente quando a gente fala de povos indígenas. Tá? Que é um povo que, na sua essência de conceito de sociedade, é um povo comunitário, que depende muito do seu desenvolvimento social em comunidade e que acontece por meio de um território. Então, ele depende muito do seu território para se desenvolver socialmente. Então, quando eu falo que saúde envolve a questão social, não tem como um povo indígena ter saúde. Preste atenção nisso. Não tem como o povo indígena ter saúde, ter o completo bem-estar, se ele não tem acesso ao seu território, que é o local onde ele se desenvolve como ser. Entende? E não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Eu quero ler o que foi um trecho que foi coletado ali do Museu do Índio, que diz: para os índios, a terra é um bem coletivo. Perceba, como eu estou dizendo, que o conceito social do povo indígena é comunitário, coletividade, destinada a produzir a satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade. Mais uma vez, perceba o conceito ou o conteúdo de comunidade. Todos os membros da sociedade, todos têm direito de utilizar os recursos do meio ambiente através da caça, pesca, coleta e agricultura. Nesse sentido, a propriedade privada não cabe na concepção indígena de terra. Não cabe, gente. A terra não é minha. A terra é nossa. E eu, estando dentro da aldeia, posso perceber isso muito tranquilamente. Não existe isso. Você está caçando no meu território. Esta parte é minha. Estes animais são meus. A caça que existe nesse pedaço de terra é meu. Não. A terra é usufruída por todos da comunidade. Tá? Embora, e aqui eu quero até abrir um parênteses, uma crítica sobre essa questão de propriedade privada, é um conceito que ainda é muito discutido, e se não é, precisa voltar a ser discutido, como que muitos têm muitos, quer dizer, poucos têm muitos, e muitas vezes sem utilidade, e muitos não têm onde morar. Trazendo para o meio urbano. Agora imagina, num contexto indígena, que eles dependem literalmente e 100% da terra, e ainda querem tirar isso do povo indígena. Então, ele não vai se desenvolver, ele vai adoecer, ele vai morrer. Tirar a terra do povo indígena é você tirar a saúde
É a mesma coisa de quando nós não temos saúde, nós somos enfermos e a enfermidade pode levar à morte, tirar a terra do povo indígena. Em outras palavras, é exterminar este povo. É um genocídio. Nossa, mas essa palavra não existe. Eu sei. Eu só citei o nome de um poema que nós vamos ler mais tarde, de um amigo, Emanuel Marinho, de Mato Grosso do Sul, Dourados, que ele traz como tema desse poema genocídio. Nós vamos lê-lo mais tarde, tá? Embora o produto do trabalho possa ser individual, isso aqui é muito claro para todos, eu pesco, eu caço, aquilo que eu conquisto, vamos dizer assim, é meu. As obrigações existentes entre os indivíduos asseguram a todos o usufruto dos recursos. Então, se eu caço, só que eu vou para a minha aldeia e lá na aldeia a mulher vai precisar limpar a caça, a vozinha vai precisar ferver a água para preparar, todo mundo vai usufruir, porque todo mundo tem parte daquilo. Né? O homem ele vai caçar, mas a mulher ela está na casa, cuidando da casa, cuidando da roça, cuidando da família. Então, ela também tem direito daquilo que o homem pega. É muito interessante isso, mas você pode pensar, mas isso não é óbvio? Não. Existem culturas e existem alguns povos que isso não é óbvio. Que cada um tem que ir atrás do seu. Principalmente entre os não indígenas, tá, gente? Essa questão de coletividade, infelizmente, entre os não indígenas, que eles chamam de caraiuá, eu não gosto do termo do branco, né? Porque nós temos não indígena que tem diversas ali denominações, né? Então, assim, entre os caraiuás, esse contexto de coletividade, de se importar com o outro, de cuidar do outro, de sustentabilidade, tem sido muito discutido. E por que tem sido muito discutido? Porque tem se perdido. Nós temos nos desenvolvido como sociedade, nos desenvolvendo, vou usar esse termo, em aspectos muito importantes. Nós temos esquecido do bem coletivo, da generosidade, da sustentabilidade. Então, às vezes, a gente tem que se perguntar, será que a gente está se desenvolvendo mesmo? Será que a gente está evoluindo mesmo ou a gente está caminhando por um caminho sem volta, se a gente continuar nessa busca desenfreada por algo que é meu, esse egoísmo desenfreado. Então, o indígena ele me ensina muito sobre questionar os meus impulsos egoístas. Aquilo que eu conquisto, será que é só meu? Ou precisa alcançar a coletividade? É uma reflexão a se fazer. Você pode se perguntar, a gente está falando de medicina ou de filosofia ou de sociologia, mas a saúde indígena ensina para mim, como profissional, na minha vivência, na minha experiência, no meu contato com a terra e com eles, que para que eu possa ser um ser humano saudável, eu preciso me questionar alguns conceitos da minha existência, principalmente no que se diz conceito de egoísmo. Se eu continuo vivendo de forma egoísta, eu adoeço e adoeço a sociedade também. Então, isso é importante a gente aprender com o povo indígena, tá? O território é fonte permanente de socialização para os índios. Olha o que eu estou dizendo. A terra, o ambiente, é onde ele se socializa. Tá? Trocam-se notícias sobre caçadas, abundância ou escassez de um determinado produto, sobre os aspectos sobrenaturais da floresta, dos rios ou das montanhas, acerca do encontro com os espíritos na mata. Tá? O território não é, afinal, apenas fonte de subsistência material. Olha que interessante. Para o não indígena, a gente usa muitas vezes a terra, o território, como fonte de subsistência. Na verdade, não é nem subsistência que fala, né? A gente não usa como subsistência, a gente usa como mercado mesmo, como lucro, como ganho. Eu vou plantar a soja. Tem alguém que falou que é de Mato Grosso, eu sou de Mato Grosso do Sul, então quando você vai lá, você vê muita terra ocupada pelo agronegócio. Eu já peço perdão se tem algum filho de fazendeiro que vive do agronegócio, enfim. A questão aqui não é dizer ou demonizar um ou outro, a questão é a gente abrir a nossa mente para uma discussão social, para uma discussão de saúde. A terra, ela é saúde, né? O território ele não pode ser só para ganho, né? No caso do indígena, ele é de subsistência, ele planta aquilo que ele vai consumir.
mas também é o lugar onde os índios constroem a sua realidade social. Olha aqui, saúde não é o completo bem-estar físico, emocional e social. É no território que ele constrói a sua realidade social e simbólica. Então, ele se constrói socialmente dependendo do território onde ele está. Tirar o território, tirar a terra do povo indígena, é você tirar a possibilidade da construção social e simbólica desse povo. Sem essa construção social e simbólica, eles não vão ter saúde. Porque eles não vão ter o completo bem-estar social, porque não desenvolveram essa parte. E necessariamente o povo indígena é um povo social, comunitário, tá bom? E aqui, falando um pouco sobre esse momento histórico que a gente tem vivido, da luta dos nossos irmãos, desses povos, contra aquilo que chama de marco temporal, que é um absurdo. E lógico, historicamente, porque os povos indígenas habitavam todo o território brasileiro antes da invasão europeia. Então não tem como dizer, só vai ser terra indígena, a terra que até 5 de outubro, se eu não me engano, de 88, tinha indígena morando. Mas como? Se eles foram expulsos das suas terras, se eles foram exterminados, se eles foram... Então não faz lógica isso. Por isso que essa frase ela é muito marcante. A nossa história não começa em 88, que no caso foi onde a nossa Constituição foi promulgada. Ela não começa lá. Então não tem como você dizer, tinha indígena morando ali, então é terra indígena. Não. Porque eles foram expulsos. Muitos voltaram depois de muitos anos para a sua terra. Lembrando que essa terra é importante para o desenvolvimento da sua cultura, da sua sociedade, da sua personalidade, identidade como povo indígena, como etnia. Muitos indígenas perderam a sua língua, porque foi demonizada quando os europeus invadiram, foi proibido os seus cultos, as suas rezas, os seus ritos religiosos, porque tudo foi demonizado. Então, assim, o retorno na ancestralidade é muito importante para o desenvolvimento da identidade. Gente, falta de identidade também é falta de saúde. Se você não sabe quem você é, né? Pense nisso, tenta se colocar no lugar. É complicado. Quantas crises existenciais, quantos suicídios têm acontecido, principalmente entre jovens, que não tem esse conceito de identidade, que está nessa angústia, não sabe o que vai fazer da vida, não sabe onde vai viver, não se conhece. A máxima da filosofia é conheça-te a ti mesmo. A máxima da psicanálise também é conheça-se a ti mesmo. Então, o importante de se conhecer, onde o povo indígena se conhece e se reconhece? No território. Entende? Na terra, na sua ancestralidade, na sua oralidade, com os seus idosos, com os seus ancestrais, onde a história vai passando, onde a oralidade vai acontecendo. Muitos jovens, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu trabalhei na aldeia Jaguapiru. Jaguapiru, em Guarani, significa cachorro magro. E nós conversando com os jovens da aldeia, muitos têm vergonha de falar o Guarani. Os mais velhos mantêm essa cultura da língua materna. Só que você conversa com uma adolescente, com uma criança, eles não querem mais falar o Guarani, e é uma língua que está se perdendo, apesar das lutas constantes, principalmente ali de um grupo da Universidade Federal da Grande Dourados, de estar ali incentivando, ensinando a gramática, a linguagem do Guarani. Por quê? Porque se perdeu a identidade. A criança vai para a escola do branco, e aí ela está conversando, ela vai chegar lá, o coleguinha vai debochar, vai fazer bullying com ela, porque ela fala diferente dele. Então ela vai adotar para si a língua do branco, o português, e vai perdendo a sua história. Tem como alguém que perde a sua história ter saúde, gente? Não tem. A nossa história, ela faz parte da construção do nosso ser como um todo. E saúde é integralidade, é eu como um todo, socialmente, pessoal, enfim. Eu quero ler esse poema, antes eu vou deixar aqui para a gente conversar um pouco mais, só para explicar um pouco sobre alguns tipos de vivência dos povos indígenas. Nós temos povos que são caçadores, né? Eles são caçadores, então eles dependem da terra, eles dependem do animal da floresta. Então, assim, se eu diminuo a terra, vamos pensar junto. Se eu diminuo a terra, eu diminuo o quê? A caça. Se eu diminuo a caça,
eu diminuo a alimentação. Se eu diminuo a alimentação, eu aumento o índice de desnutrição e de mortalidade infantil por desnutrição. Olha como a terra tem a ver com saúde. Se eu diminuo o território de caça, eu diminuo a quantidade de comida. Se eu diminuo a quantidade de comida, eu aumento a quantidade de desnutridos e subnutridos. Com o aumento de desnutridos e subnutridos, eu aumento diversas patologias. Por quê? Porque eu diminuo o sistema imunológico. Eu não tenho como desenvolver adequadamente sem nutriente, gente. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Se eu diminuo, ou no caso do garimpo entrando na terra e poluindo os rios, diminuindo e matando os peixes, se eu diminuo a minha fonte de proteína animal, que são os peixes, por conta do garimpo ou o aumento populacional dos povos indígenas, com a diminuição dessa terra, eu também vou diminuir a comida. Se eu diminuo a terra onde eu planto a minha mandioca, a minha batata doce, a minha abóbora, eu vou diminuir a minha colheita, porque eu vou plantar menos, eu vou colher menos. E tudo isso interfere o quê? Na alimentação, que interfere na saúde, principalmente de crianças. Então a gente vai ver hoje nas aldeias um alto número de nascimentos, mas em algumas etnias uma alta mortalidade infantil, que não chega a 5 anos as crianças, por conta de nutrição. A gente viu até pouco tempo a história ali dos Yanomamis, né? Não sei se vocês acompanharam aquelas crianças nos Yanomamis. Perceba? Então, olha a importância da terra. O povo indígena está crescendo, não tem como você diminuir a terra. Nas aldeias que eu trabalhei, eu percebi um movimento de migração. Estão saindo ali da aldeia central e abrindo novas aldeias mais perto da mata, mais perto de onde tem a caça. Por quê? Porque hoje, quem mora nas aldeias centrais precisam andar 2, 3 horas para ter boa caça. Então, o que eles estão fazendo? Muitos têm saído com a sua família e abrido e começado uma nova aldeia mais perto do mato, que fica mais perto da caça. Mesma coisa na pesca. Muita gente morando junto, o rio diminui o peixe, porque todo dia você tem que pescar, porque todo dia você tem que comer. E o indígena, diferentemente do que pensam, ele não é preguiçoso, ele apenas não acumula. Uma outra questão para a gente refletir, será que o acúmulo de coisas interfere na nossa saúde? Porque o povo indígena não tem essa ansiedade de correr atrás das coisas. A gente tem vivido, não sei se vocês já assistiram o documentário, a sociedade do cansaço. A gente corre constantemente atrás do que a gente nem sabe o que. Existe um livro da Bíblia que chama Eclesiastes, que o escritor ele traz isso para nós como correr atrás do vento. Quem corre atrás do vento? Só louco. Só quem perdeu o juízo, só quem perdeu a noção. Então, assim, o indígena tem essa consciência de para que eu vou acumular? Então, ele pesca hoje o que ele vai comer hoje. A comida não estraga, a comida não apodrece, ele não ajunta porque ele não sabe o dia do amanhã. Então, a gente precisa aprender isso. Se a gente não quiser cair nessa roda de sociedade do cansaço, de buscar insaciavelmente aquilo que às vezes não faz o menor sentido. E aí, com os 30 anos, ter uma úlcera, uma gastrite, um burnout, uma depressão, crise de ansiedade, isso tem aumentado nas nossas sociedades. Então, a gente precisa olhar para os povos tradicionais, que são também nossos ancestrais, e aprender alguma coisa. Ele não é preguiçoso, ele apenas não é ansioso. Ele vai pescar o que ele tem que comer. Amanhã ele pesca de novo. Ele vai buscar a fruta que ele vai comer. E aí, das 6 horas, ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. Ele vai descansar. Ele não vai se matar num consultório, num escritório, numa loja, atrás de um balcão, atrás de um caixa de supermercado, atrás de uma vitrine, dentro de um carro para cima e para baixo, num trânsito louco, exposto a diversos tipos de poluição. Não. Eu preciso alimentar o meu corpo. Sim, então eu vou pescar. Uau, pesquei, eu vou comer. Mais tarde deu fome, eu vou pegar uma fruta. Tá? Entende? Essa sociedade do cansaço a gente precisa refletir também, mas não é o tema da nossa conversa. Mas a gente aprende isso com os povos indígenas. Eles não são preguiçosos. Eles vivem um momento.
tá? Eles não acumulam, eles não juntam, eles não ficam nessa... E repito, quando falo de povos indígenas, falo a partir da experiência que eu tenho com os povos das terras indígenas do Parque do Tumucumaque. Talvez você esteja pensando, mas eu conheço indígenas que... Os povos, principalmente os que estão mais isolados, que estão de difícil acesso, com menor contato com a cultura branca. É importante a gente ter esse conceito, tá? E aí, em Mato Grosso do Sul, em Dourados, nós temos ali duas aldeias, Bororos e a aldeia Bororo e a aldeia Jaguapiru, que fica numa BR entre a cidade de Dourados e a cidade de Itaporã. Então, de um lado nós temos a Jaguapiru, do outro lado nós temos a Bororo, que foi engolida pelo meio urbano, tá? Esses indígenas perderam o seu território, não tem mais lugar de caça, não tem mais lugar de pesca, porque os rios estão poluídos, o peixe é pouco. Nós temos aproximadamente 19 mil indígenas morando nessas aldeias. A terra para plantar é pouca, mas esses indígenas, na sua ancestralidade, eram caçadores, pescadores e coletores. Eles iam na mata coletar o fruto. Eles iam na mata coletar as sementes, as raízes, o alimento, enfim. E hoje a cidade engoliu. O que eles fazem? Eles vão coletar onde era o ambiente de coleta deles antes. Só que onde era mata, hoje é cidade. Então, eles vão para a cidade coletar. Então, ele vai bater na sua porta e vai coletar, ele vai pedir. Quem não tem essa ideia de território, de antropologia, de história do povo indígena, vai pensar, o indígena é pedinte, o indígena está mendigando já. Dá uma olhada aí, o indígena já está aqui. Não, ele está coletando. Ele só não tem mais o território dele, porque onde era árvore virou prédio. Onde era rio virou condomínio. Onde era a selva virou a praça da cidade. Então ele vai continuar coletando. Ele coletava lá antes. Eles viviam lá antes de Dourados. Eles vão continuar na sua essência coletores, caçadores. Mas o lugar do veado, do porco do mato, da anta, ele vai bater na sua porta e perguntar: tem pão velho? Tem alguma coisa para você dar? Tem arroz? Tem café? Tem açúcar? Olha que interessante. Olha que interessante quando a gente entende a conexão do território, da terra, como eles vivem, a importância que eles têm de se desenvolver como sociedade no território. E quando tira esse território deles, eles continuam buscando onde era o território a sua subsistência. Então agora eles não vão mais para a selva, eles vão para a sua casa, eles vão para a cidade. Tá? E aí, Emanuel Marinho, ele escreve esse poema, essa linda narrativa, e triste ao mesmo tempo, porque em Dourados é muito comum você ouvir a frase tem pão velho, do povo indígena. Né? Então, eu quero ler com vocês Genocídio, de Emanuel Marinho, poeta de Dourados, MS. Crianças batem palma no portão. Tem pão velho? Não, criança, tem o pão que o diabo amassou, tem sangue de índios nas ruas, e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança, temos comida farta em nossas mesas, abençoadas de toalhas de linho, talheres, temos mulheres servis, geladeiras, automóveis, fogão, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios, temos pátria, pinga, prisões, armas e ofícios, mas não temos pão. Tem pão velho? Não. Criança tem a sua fome transvestida de trapos nas calçadas que estragam os seus pezinhos de anjo faminto e frágil, pedindo pão velho pela vida. Temos luzes sem almas pelas avenidas, temos índias suicidas, mas não temos pão. Tem pão velho? Não. Crianças, temos mísseis, satélites, computadores, radares, temos canhões, navios, usinas, nucleares, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Não tem pão. Tem pão velho?
É muito interessante porque ele, sendo de Dourados, ele conhece a realidade desses povos, que vivem num ambiente que a urbanização engoliu. A árvore virou cimento. Isso é muito ruim para esses povos. A perda de identidade gera o fenômeno do suicídio dos povos indígenas, que há alguns anos atrás foi bem evidente nas mídias, principalmente na região de Mato Grosso do Sul. Quando você perde o seu território, você perde a razão de se viver, porque é lá que eu me desenvolvo como ser, é lá que eu desenvolvo a minha identidade, que eu pertenço à comunidade. Você imagina tirar aquilo que me desenvolve? Eu vou ser um nada, eu vou me sentir um nada. Qual a existência de viver se eu não sou nada? Qual a razão, entende? A gente precisa entender a conexão de terra, de subsistência, de natureza, de território, ligada a esses povos, para a gente entender fenômenos como tem acontecido e alguns anos atrás foi bem mostrado pela mídia, como um suicídio entre esses povos. Não normalizar dizendo, não, eles se matam porque é da cultura. Não é da cultura. Eles se matam porque estão perdendo a sua cultura. E não porque eles querem perder, porque estão tirando dele o ambiente em que ele se desenvolve como seres. Entende? Falando um pouco mais de saúde, essa é a teoria dos 3 Cs, a saúde indígena. Né? A saúde indígena é completa, que nós atendemos de mamando a caducando. Então, nós não temos o luxo do meio urbano de dizer eu não gosto de parto, eu não gosto de pediatria. Não, lá você vai fazer tudo. Tá? Você vai fazer a rotina pré-natal, você vai assistir o parto, atenção ao RN, acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, as imunizações dessa criança, saúde do homem, saúde da mulher, e dependendo do tempo que você ficar entre esses povos, a criança que você assistiu o parto, você vai fazer o pré-natal dela. Se você ficar 14 anos em saúde indígena, a criança que você trouxe ao mundo, você vai estar fazendo o pré-natal dela, porque com 13, 14 anos as mulheres já estão engravidando. Você vai atender a saúde do idoso, emergência. Eu falei, como o Patrick disse, sobre a obstetrícia em área indígena, em área de difícil acesso. A saúde indígena é complexa, porque envolve questões culturais, né? Cosmovisão, como que esse indígena se desenvolve. Nós temos a nossa visão de mundo a partir dos ambientes que a gente vive, da religião, da nossa família, da nossa sociedade. Né? O indígena também. Ele desenvolve a sua visão de mundo a partir do território que ele cresce. Então é diferente. E é muito complexo, porque o profissional que entra em outro território precisa tomar muito cuidado frente a esse desafio de ter um comportamento neocolonizador. O que significa isso? O médico entra em uma área que não é a dele, não entende, não tem empatia social, cultural, e diz, e repete, e reafirma o que o invasor colonizador fez, dizendo, vocês não sabem viver, eu vim te ensinar. A religião de vocês não serve, eu vou ensinar a minha para vocês. A medicina de vocês não serve, eu vim salvar vocês porque eu estudei, eu sei, eu li artigos, eu li os guidelines, a minha medicina é baseada em evidência, então eu vou te ensinar. A tua erva não serve, meu paracetamol serve, mesmo que é hepatotóxico, mas ele serve, porque está escrito que serve. Entende? Então eu preciso tomar muito cuidado para não repetir novo colonizador, para não ser mais um branco que entra lá e quer ensinar o indígena como tem que viver. Né? Ela é complicada por questão de logística, de acesso. Eu trabalho 20 dias na aldeia e 20 dias eu fico de folga. Para que eu possa chegar na aldeia, eu tenho que pegar um monomotor, que eu viajo 2 horas, ele me deixa no meio da floresta do Parque do Tumucumaque e ele volta em 20 dias para me buscar. Isso é complexo. Isso é complicado, porque eu fico longe da minha família, o acesso é complicado, a estrutura de saúde indígena é complicada, a estrutura é muito precária, nós vamos ver nas fotos. Então, esse é um resumo da saúde indígena, completa, complexa e complicada. Poderia colocar apaixonante, cheio de aventura, porque também é, não é? Aqui um pouco da atenção aos idosos, tá? Atenção, população idosa. Como eu disse, é de mamanda caducando. Você vai... O idoso, nós fazemos aí o VAN, antigamente era CISVAN, né? Agora é só VAN, Vigilância Alimentar e Nutricional. Você tem que cuidar do idoso, estado nutricional, estado de hidratação, estado mental, como que ele está se desenvolvendo, questão do equilíbrio, tem que fazer aquilo que a gente chama a medida da panturrilha. A gente sabe que
uma medida, circunferência de panturrilha menor que 31 centímetros, indica perda de massa muscular e maior risco de queda, que é o que a gente tem que cuidar mais nesse indígena, a questão do equilíbrio, como que ele está andando, a visão, ele está conseguindo enxergar, ele está comendo, como que ele vive. Todo mês a gente afere pressão, vê glicemia, pesa esse idoso para ver questão nutricional e acompanha. Então, a gente tem aquilo que a atenção básica faz na cidade, a gente também faz na aldeia, tá? Aqui o idoso, cuidando aí da questão nutricional do idoso. Uma das maiores queixas, principalmente mulheres e idosas, entre os povos indígenas, são as dores nas costas, as ciatalgias, as cervicalgias, as lombalgias. Por quê? Porque esse diamanchi que ela carrega, aí ela está carregando lenha. Tem aproximadamente 60 quilos. E ela anda com isso aí na cabeça, tipo, 3, 4 quilômetros, né? Levando para sua casa. Ela busca na roça e leva para casa. As roças são longe das residências, não são do lado. Mas ela também carrega com mandioca, com batata. Então, imagina, a vida inteira você carregando, é lógico que você vai ter dores. Isso aí é óbvio, né? E uma das maiores queixas das mulheres idosas são as dores lombares, as dores na coluna, como elas falam, né? Ela chega falando, doutor, acho que eu tô com reumatismo. Ela fala isso. Mas são... Aqui, saúde da população pediátrica, né? Das crianças. Você também pesa, você dá aí o suplemento vitamínico, vitamina A, ferro, você acompanha o crescimento, o desenvolvimento, faz a puericultura. A gente sabe que a puericultura tem aí preconizado pelo SUS, né? 2, 4, 6, 9, 12, com 2 anos, acompanhar, mesmo que a criança não esteja doente, acompanha aí as enfermidades de vias aéreas superiores, enfermidades parasitárias, diarreicas, os traumas, as alergias, enfim. A principal enfermidade de vias aéreas superiores é o resfriado comum e as suas complicações. A gente sabe também que a principal complicação do resfriado comum é a otite média aguda, seguida de sinusite, e a mais temível é a pneumonia, e que é clínico, tá, gente? A saúde indígena é completa e clínica. A clínica, ela é soberana. Aquilo que a gente aprende na faculdade é verdade. Como que você vai fazer um diagnóstico de pneumonia? Né? Às vezes você me pergunta, sem um raio-x e sem um hemograma. Taquipneia em criança, até que se prove ao contrário, é pneumonia. E você vai tratar pela clínica. Taquipneia, até que se prove ao contrário, é pneumonia. Você vai tratar. E se a criança não estiver melhorando, você vai encaminhar para a cidade. E aí você vai pedir exames para elucidação diagnóstica. Mas você trata na clínica, tá? Infecção do trato urinário, febre em criança de menor de 2 anos. Sem foco, você vai tratar o quê? Infecção do trato urinário. E você vai aí com conhecimento clínico, cuidando dessa população indígena pediátrica aí de 0 aí a 5, 4 anos, 29 dias aí. Um pouco mais de atenção pediátrica. Pré-natal, isso aqui é extremamente importante na saúde indígena. Pré-natal bem feito é garantia 99,9% de um parto de sucesso. E é no pré-natal que eu vou identificar as possíveis complicações fetais e maternas. Então, o SUS preconiza, né? 6 pré-natais, 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre, 3 no terceiro trimestre, para você acompanhar, registrar no cartão e você identificar e atuar. Né? Você vê aí uma subida drástica da pressão arterial. O que você desconfia a partir de 20 semanas? De uma síndrome hipertensa da gestação, a pré-eclâmpsia. Você vai segurar essa gestante em área, sem sulfato de magnésio, sem gluconato de cálcio, sem hidralazina, sem tocografia, sem nada. Não, você vai identificar e você vai encaminhar para a cidade. Como que eu encaminho? Eu faço um radiograma, solicito a remoção, o avião busca e leva para a CASAI, que é a Casa de Apoio à Saúde Indígena, que fica na cidade. Lá ela vai encaminhar para um pré-natal de alto risco, essa gestante vai ser cuidada com os maiores recursos, mas tudo isso eu identifico no pré-natal. Essa primeira foto que eu estou rindo, o feto cefálico, dorso à esquerda, mãe multípara,
batimento cardiofetal ok, insinuado, vai nascer tranquilo, não tem por que eu me preocupar. Essa segunda foto eu já estou olhando para a mãe dizendo, olha, apresentação córmica, situação transversa, vai ter que ir para a cidade, antes de entrar em trabalho de parto. E eu identifico isso como? No pré-natal. Eu não vou deixar uma mulher que está com feto transverso entrar em trabalho de parto, sendo que eu dependo de avião. O tempo é amigo de todo médico, certo? Certo. Em saúde indígena, ele é inimigo. A gente vê na medicina hora dourada, minuto dourado, tempo porta-agulha, tempo porta-balão, enfim, janela terapêutica. A gente tem esses tempos específicos na medicina, não tem? Pois é. Agora, em saúde indígena, eu dependo de um avião. 2 horas para vir, 2 horas para voltar. E o avião depende do tempo clima. Tá chovendo, tá com tempestade, o avião não vem. Então, eu não posso esperar uma gestante entrar em trabalho de parto. Eu não vou esperar o bracinho sair, né? Para eu poder fazer alguma coisa. Não, é no pré-natal que eu identifico e corrijo as possíveis complicações. Quem assistiu a aula de obstetrícia em áreas de difícil acesso sabe que eu falei muito sobre a importância do pré-natal, porque é o recurso, o melhor recurso que a gente tem, tá? Aqui é um pouco... essa foto é uma foto que eu tenho uma indignação demais, grande, porque aí é a minha casa, aí é o depósito de gasolina, aí é o depósito de medicação, e aí é onde eu atendo o paciente em uma das aldeias. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, oi, doutor, alguém... pode continuar. Pode seguir? Tá. Uhum. Essa foto aqui eu quero te convidar a olhar igual você olha um raio-x. Um raio-x, você tira um raio-x de tórax, você não pode olhar direto para o pulmão, que senão você vai comer bola e muitas outras coisas. Você olha de fora para dentro. Você vai olhar as partes moles, você vai olhar a estrutura óssea, você vai olhar em volta, você vai olhar a identificação do paciente, você vai olhar se for mulher, tecido, a glândula mamária, você vai olhar os arcos costais, você vai olhar o diâmetro cardíaco, depois você vai olhar ali o pulmão, propriamente dito, né? Vai olhar as cúpulas diafragmáticas, você tem que olhar um todo. Então, quem que viu do lado esquerdo, aqui no meu lado, do lado direito, o galão de gasolina? Pois é, pouca gente viu, mas essa é uma foto que mostra para mim que o médico em saúde indígena, na verdade, um médico, vou até tirar esse saúde indígena, um profissional de saúde, ele precisa ser muito mais do que um agente de cura. Ele precisa ser um agente de transformação social. E essa foto gera em mim uma indignação enorme, porque que dignidade eu estou oferecendo para uma paciente fazendo um pré-natal, realizando uma consulta pré-natal em uma prancha rígida? Num ambiente totalmente insalubre. Lembra que eu falei sobre a estrutura precária de saúde indígena? Essa foto exemplifica muito bem. É um posto de saúde que é a minha casa. Quando eu vou para essa aldeia, eu durmo aí, eu faço a minha comida, aí atrás tem um quarto, enfim. Mas aí ficam as medicações, depósito de gasolina, onde eu atendo o meu paciente. Isso é uma coisa que eu não posso me conformar. Porque se eu me conformo em prestar atendimento médico a uma paciente numa prancha rígida, que tipo de ser humano eu sou? O que mais eu não posso me conformar se eu me conformo com isso, tá? Um pouco mais de pré-natal, aí vocês podem ver a estrutura, né? Foi no pré-natal num banco. Eu sei que está errado, que ela tem que estar com o braço abaixado, mas ela precisa se equilibrar. Então a gente precisa também sair dessa caixinha que a gente aprende na faculdade, né? A medicina não é 2+2, não são 2+2, ela é ampla, ela exige de nós um raciocínio clínico, uma prática clínica, uma atitude prática, uma proatividade, uma flexibilidade, criatividade, principalmente em área de difícil acesso. Se eu não sou capaz de criar, eu vou me enroscar em área de difícil acesso, tá? Assistência ao parto, né? Atenção ao RN, um pouco mais da atenção ao RN. Minha perna tá suja, não sei se vocês perceberam nas duas fotos, são fotos distintas, porque nessas duas fotos, onde a criança está no meu colo, a gente precisou viajar distâncias assim, 2 horas, 2 horas e meia, em aguaceiro, em igarapé, no meio do mato de moto, para poder assistir esse parto. Graças a Deus deu tempo.
E o colo do médico é o berço aquecido. A gente sabe que o protocolo de atenção à RN, a gente faz aquelas 3 perguntas. Chora, é a termo? Tem bom tônus? Se tem, não, para alguma das perguntas, você tem que levar para o berço aquecido, receber em campos úmidos e aquecidos, colocar em um berço aquecido, posicionar, né? Aspirar a boca e nariz se necessário, conferir a escuta do pré-corte por 6 segundos, multiplicar por 10, tá, isso aí não tem saúde indígena. Saúde indígena, o meu colo é o berço aquecido. E acabou. Ah, mas não tem. É isso. Atenção RN é essa aí, é o médico com a clínica, com o entendimento dos valores de frequência, enfim. Mais uma vez, do tempo. A gente tem a importância do tempo, que eu falo que em saúde indígena o tempo ele mais atrapalha do que ajuda. A gente tem 30 segundos para iniciar uma VPP caso necessário. E eu não tenho VPP. Vou fazer o que se eu preciso? Entende? Essa outra foto que eu tô com uma placenta na mão, a história é interessante. Por quê? Porque essa gestante tinha uma cesárea anterior, não lembro se por um óbito fetal, mas há 11 meses. Então, depois de 2 meses da cesárea, ela engravidou. E no pré-natal, eu comuniquei, olha, em tantas semanas você vai precisar ir para a cidade, porque não é indicado você ter parto normal aqui, existe risco de ruptura uterina por conta da cicatriz, por conta dos partos anteriores também. Então, você vem, beleza? Não, tá bom, doutor. Quando chegou o avião, a gestante não estava. O avião foi embora. O avião ele pode decolar só até 4 horas da tarde. Não chegou, ele foi embora. 6 e pouco da tarde, ela entra em trabalho de parto. Como que fica o coração do médico? Uma mulher com a cesárea anterior, cicatriz muito recente, risco de ruptura uterina, você assiste o parto olhando para o útero, não tem sinal da ampulheta, por favor, nasce. Graças a Deus a criança era pequena, nasceu fácil, teve a dequitação de forma fácil, não teve hemorragia, deu tudo certo. Você respira, mas você enfrenta essas coisas. Um pouco de vivência e experiência, eu vou passar as fotos. Isso aqui é um macaco, tá? É um presente que eu ganhei, carne de macaco. É uma delícia, você só não pode... É aquilo que a gente come de olho fechado. Porque se você olhar para o sorriso dele, é difícil descer, mesmo sendo gostoso. Aqui um pouco da escuta qualificada, do diálogo intercultural, do aprendizado. Aqui estou com Outubro Rosa, né? Falando sobre câncer de mama. É uma coisa importante, uma área, um braço fundamental para a medicina é a educação em saúde. O médico, ele é um educador. Se o médico não tiver esta consciência, se a médica, se o profissional de medicina não tiver a consciência de que ele é um educador, ele vai ser incompleto. Você não precisa concordar comigo, é um pensamento que eu tenho. O médico, ele precisa ser um educador. Para ser um profissional completo, ele precisa andar de braços dados com esse braço da medicina, que é a educação em saúde. Principalmente em medicina preventiva. Prevenir é melhor do que remediar, né? Já diria o meu avô. Aqui um pouco das viagens que a gente faz itinerante. Então, a gente vai para o Polo Base. O Polo Base, a gente visita as outras aldeias, ou por fluvial, ou por terra. Algumas aldeias a gente consegue chegar com a picape, ou com avião, tá? Aqui é um pouco de um vídeo da experiência. Isso aí eu tô falando, tá com medo de injeção, ela tá usando as minhas costas para apoiar para a técnica de enfermagem administrar uma medicação. Tá com medo de injeção, tá doendo, perguntando para ela. Notia idosa, né? É vó, a gente chama de vó os idosos. Tá doendo, aí no final ela falou assim, eu vou colocar na sua para ver se dói. Aí eu dei risada. Né? Então, assim, a língua é um fator importante, comunicação. Se você não fala ou não tenta se comunicar e ser entendido, você quebra vínculo, e o vínculo é terapêutico. Estabelecer vínculo com a sociedade, com a comunidade que você trabalha, é terapêutico. O vínculo ele começa a fazer efeito de cura antes da medicação. Até porque se eu não tenho vínculo com a sociedade, quando eu vou dar uma medicação para eles vão desconfiar, eles não vão aceitar, eles vão querer saber o que é. Mas se o vínculo é estabelecido a partir do momento que o médico ganha confiança da comunidade, eles aceitam a medicação alopática muito tranquilamente. Não porque confiam no remédio, mas confiam no profissional que está dando a medicação. Aqui um pouco sobre
a complexidade, como é complicado que a gente está passando o barco por cima de uma pedra. A gente tem que tirar todas as nossas malas, arrastar a voadeira porque não estava dando para passar pela água, pela correnteza e colocar do outro lado para seguir viagem. Um pouco mais o cuidado dos idosos, aqui um pouco na época do Covid, que nós ainda estamos em época do Covid, mas graças a Deus isso já atenuou muito em área indígena do Parque do Tumucumaque, porque é isolado, né? Difícil acesso, não é qualquer um que entra na área, precisa do avião. Então, todo mundo que entra está sendo testado. Aqui é um dos postos, aqui um pouco mais da nossa viagem. Eu já fiz uma viagem que eu fiquei 12 horas e 49 minutos numa voadeira, porque o rio estava seco, a gente fica mais fora do que dentro. Aqui os proeiros, o piloto, a gente também aproveita, né? Desfruta, toma banho, tá viajando, a gente precisa... Em 20 minutos a minha roupa tá seca viajando, então a gente pode a qualquer momento pular na água que a roupa vai secar. Aqui um pouco da vista aérea. Olha a extensão territorial. Olha o tanto de caça, olha o tanto de pesca que eles têm. Agora, diferente de outros indígenas que têm perdido as suas áreas. Então, nós temos a oportunidade, o privilégio já de ter uma terra demarcada. Nós temos o privilégio de já ter abundância territorial. Então, nós temos muita caça, nós temos muita pesca, nós temos muita fruta. Aqui é o avião pequeno, a equipe fazendo itinerante. Aí o avião um pouco maior, é o cara, de 9 lugares. A equipe da vacina, eu acompanho eles, a imunização entra a cada 3 meses e a gente sempre completa os calendários vacinais, a caderneta de imunização. Então tem aldeia que a gente só chega de moto, um pouco do consultório. A equipe da vacina tem lugar que só chega de trator, principalmente em época de chuva, como eu disse. Antes de começar, a gente estava conversando. No norte, o inverno é chuvoso, então chove muito, né? Então aí enche, sobe os rios e tem lugar que é difícil de passar. Por aí, demorou 16 minutos de viagem polo base para essa aldeia. Então aqui a gente pesou as crianças até 5 anos, né? Fizemos algumas atenções médicas. E agora a gente vai seguir para Xitaré, que é a aldeia longe. A gente vai passar o dia viajando hoje. A gente vai estar registrando aí esse diário de bordo para vocês. Grande abraço. Esse aqui é um pouco o primeiro vídeo de um registro que vai sair por esses dias aí, de um itinerante que nós fizemos em 6 aldeias, e eu fui registrando caminho por caminho, atenção em cada aldeia, na região Apalaí, né? E essa é a primeira aldeia que demorou 16 minutos do polo base para essa aldeia. Então tem aldeia que demorou 3 horas. Então essa foi a primeira e eu fui registrando esse. Vamos ver se esse ano ainda sai. Tá? A gente consegue editar e fazer um vídeo sobre essa viagem. Essa é a última aldeia. Aldeia Tiririmano. Aldeia Tiririmano. Muito bom aqui, banho. A equipe toda me esperando para viajar e eu tomando banho de rio. Um pouco do vínculo, tá? Estabelecer o vínculo, como eu disse, o vínculo é terapêutico. Com as crianças, aí já era 7 e pouco da noite. Um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Por aí. Vai lá atrás. A parte gostosa de aldeia é que tem que tomar banho no rio. A gente não tem água encanada, então a gente vai. Só que também é um risco, porque o horário que a gente toma banho é o horário da malária. Eu nunca tive malária, espero nunca ter, mas é um risco que a gente corre. Dá uma olhada. Um pouco da vacina, a gente indo para as aldeias. Vou passar aqui agora. Deixa ela aguaceira aqui. Bora.
vaca e oroína. Um pouco mais simples. Dá uma olhada. A extensão territorial. Aqui é um pouco como eles usam a natureza para sua subsistência, né? Eles fabricam a canoa, onde eles vão caçar, onde eles vão pescar, onde eles vão trazer a mandioca na roça. E eu acho muito interessante isso, como que eles são muito bons na manufatura, no artesanato, naquilo que eles fazem com as mãos. Eles são artesãos incríveis. O povo indígena, eu tenho um cesto aqui que é incrível o que eles fazem com a palha, o que eles fazem com a madeira, enfim. Okay? A natureza servindo ele e ele servindo a natureza ao mesmo tempo. O respeito pela natureza, eles não desmatam por desmatar, eles usam aquilo que eles precisam. E isso é muito importante. Napofa em Tirió significa muito obrigado. Curemacê em Apalaí significa muito obrigado. Aqui está o meu contato do Instagram Médico ao Extremo, que é um Instagram que tem a história e a vivência de vários profissionais médicos da saúde indígena. O e-mail do Médico ao Extremo eu quase não estou vendo por tempo, mas o meu e-mail eu sempre estou olhando, e eu agradeço o convite. E terminei, agora a gente vai conversar, se vocês quiserem, né? Caleb, você pode descompartilhar para você aparecer aí, tá certo. Pronto. Agora eu não estou aparecendo ainda. Você descompartilhou lá? Eu acho que descompartilhei, não descompartilhei? Então, você está sem vídeo. Descompartilhei. Você está com o vídeo desligado, eu acho. Pronto, aí. Agora eu estou... Aê! Muito obrigado, Caleb. Muitíssimo obrigado. Excelente. Eu, para variar, não sabia quase nada disso. E a gente vive num outro mundo, como você mesmo disse, né? Numa outra sociedade, e muitas vezes ignorando, e às vezes ignorando até, nem tão sem querer, mas até porque se sente incapaz, né? Mas muito obrigada mesmo, viu? Agradeço demais. Aí, esse grupo de estudo nosso, de desenvolvimento sustentável, nós temos tido excelentes palestras, e isso eu canso de repetir, não vou cansar de repetir, é que essas palestras vêm sendo muito importantes para a formação deles. Sabe, Caleb, que são jovens, né, em formação em todos os sentidos, né? E essas palestras têm dado substrato, sabe? Tem dado conhecimento e diversidade, né? De conceitos, né? De vivências. Eu acho isso importantíssimo para a educação deles, né? E eu, como responsável pelo grupo, professor responsável, né? Eu fico muito feliz de estar podendo participar disso também, né? Então, eu te agradeço em nome de todos. Mas o Patrick vai falar e qualquer um de vocês que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat ou pode fazer aqui. Eu vou passando para o Caleb. Doutor, eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu estou olhando aqui o chat, o pessoal está elogiando muito a palestra, falando que foi uma aula sensacional. E eu não tenho nem palavras para escrever, porque eu achei que o senhor só ia ensinar mais sobre essa questão de respeitar as terras indígenas, etc. E acabou dando uma aula de humanização, de respeitar a cultura da pessoa, não só do indígena, mas respeitar a cultura do paciente, se adequar a ele, tentar entender a história dele. E para poder entender a patologia dele, tem que entender a história do paciente, não só saber os sintomas, não só saber a medicina, como que fala, hospitalocêntrica, que só sabe dar remédio para o sintoma. A gente tem que entender o paciente. Então, eu achei muito legal essa abordagem humanizada que o senhor trouxe, além de falar a questão da terra, que é o objeto de saúde do indígena, que se você destrói a terra, você afeta muito o indígena, mas bem esse lado humanizado mesmo, assim, da medicina, que eu não tinha visto até então na faculdade.
Isso é uma verdade. A gente não tem esse tipo de aula, né? Na faculdade, não é verdade? Aquilo que você falou mesmo, Caleb, no início, né? Essa coisa desse ensino que eles vêm recebendo, né? Não os prepara de maneira nenhuma para as situações como você vive. Então, é importante eles terem conhecimento disso, né? Que isso pode acontecer e pode ser uma opção deles e que eles devem estar preparados e conhecer o entorno, né? Se aprofundar na cultura de qualquer lugar que eles vão, não, mesmo não sendo um povo indígena, né? Mesmo sendo qualquer outra situação, é muito importante esse processo de conhecimento cultural, de humanização, para poder assumir qualquer profissão que seja, né? Principalmente se tratando de saúde, né? Então, eu acho que eles entenderam bem isso. Eles estão falando aqui no chat. Tá ótimo. Eu estou à disposição, não sei o horário, né? Quanto tempo a gente tem, eu acho que Não, é à vontade. Mas eu estou à disposição para perguntas, se alguém tem alguma curiosidade. E sobre a humanização, Patrick, da medicina, eu sou muito novo como médico ainda, né? Eu reconheço meu lugar de fala, eu sou formado em 2018, mas eu acredito que o caminho da medicina ou é a humanização, ela vai se afundar num sistema mercadológico, capitalista, que vai deixar de olhar para o ser humano e vai perder a sua essência. Porque a medicina é a arte do cuidado, de você trazer uma resposta terapêutica, e resposta terapêutica nem sempre é a medicação. Na verdade, quase sempre, ou a maioria das vezes, é você ter uma escuta qualificada, Várias vezes o teu paciente poliqueixoso, que é muito criticado pelos colegas e no meio hospitalar e nos grupos de WhatsApp e as piadinhas dos colegas, recebi um poliqueixoso, recebi... Às vezes ele vai justamente para ser ouvido, porque ele não tem no seu ambiente social alguém para escutar. Na psicanálise a gente chama daquilo do ganho secundário, né? Ele muitas vezes não vai fazer questão de ser curado, mas ele vai fazer questão de ser ouvido, porque a enfermidade é o que vai levar ele para um desabafo, e é isso que ele precisa. Então, chega num poliqueixoso, a gente vai fazer o quê? Dar uma dipirona, e às vezes a gente faz... eu não estou falando que eu faço, quando eu falo a gente, eu estou dizendo médicos, profissionais da saúde. Então, eu vou me colocar no meio, mas eu tenho consciência que eu não faço isso, principalmente fazer o que no meio é conhecido como o ICE, né? Pega uma dipirona, põe na geladeira, quando chegar você faz. Você vai ouvir isso no hospital, infelizmente, para doer mais, sabe? E para parar de vir. Mas o momento de cura dele é aquele que ele vai falar para o médico e que ele vai gastar os teus 30 minutos do teu plantão falando, doutor, dói a cabeça, a dor vem para as costas e vai para esse braço, já tem uns 6 meses que dói o dedinho do meu pé. Entende? Ele quer ser ouvido, só isso. Às vezes você dá atenção e fala assim, não, tá certo, olha, conversa com o paciente, você não vai dar uma medicação, ele vai sair satisfeito do teu plantão e você vai sair mais humano do teu plantão. É o caminho, eu acredito. Vai ser cansativo? É mais difícil? É mais difícil, mas ou é o caminho da humanização ou é o caminho de se afundar num mercado, numa competição, num capitalismo que não vai ter mais volta. É o que eu vejo, não sou profeta, mas você faz uma análise do óbvio. E quem está se formando agora, quem está entrando agora nesse universo, é o que vai mudar. É muito mais fácil você educar o menino do que você mudar o homem, como já diz, né? Então nós, né? Porque desde 2008, 2018, nós precisamos pintar uma nova cara da medicina. É o que eu acredito. É verdade. Concordo plenamente. Igual, coisa que me chamou a atenção também é que meio que a gente vê que para atender o paciente a gente precisa pedir exame, fazer uma manobra específica, etc, etc. Daí vendo sua palestra, igual você falou da criança, criança com taquipneia, caso prova o contrário, é pneumonia, vai tratar pneumonia. Não tem por que ficar fazendo um monte de coisa. Então, acho que o senhor trouxe uma simplicidade assim também de que ouvir a história do paciente, ouvir
O que ele tem a dizer pode poupar por exemplo, os pacientes não indígenas, pode poupar, às vezes, o paciente de um gasto desnecessário com o exame e com remédios que você poderia resolver rapidinho. E isso não é muito abordado, assim, minuciosamente na faculdade. Igual, tem coisa que, igual do recém-nascido, a gente, você tem que segurar o bebê em tal posição, botar em tal lugar, garantir via aérea, etc. Você falou, não, berço pré-aquecido é o colo do médico. Ponto. Isso Mas que eu na acho interessante. faculdade, a gente aprende. A gente aprende aquilo que é preconizado. A gente não dá muita atenção. A gente aprende que você não precisa de um raio-x para diagnosticar pneumonia. Você precisa de um raio-x para ver possíveis complicações da pneumonia, um derrame pleural, um abscesso, mas a pneumonia você não precisa de raio-x. Não sei, professora, se eu estou certo ou errado, mas a gente aprende isso na faculdade. Pneumonia a gente diagnostica com a clínica. Taquipneia, febre, você tem ali tosse, aí complicação. Poxa, você precisa o quê para ver um otite média aguda? Você não precisa pedir um hemograma para uma leucocitose. Você precisa de um otoscópio e ver membrana abaulada. Membrana abaulada, otorreia, saída de secreção. Aí você vai ter que classificar o teu paciente. Ele é alto risco, ele é baixo. Tudo isso a gente aprende na faculdade, mas a gente tem preguiça de colocar em prática na nossa clínica. A gente tem preguiça. É mais fácil pedir um exame e falar para a mãe, olha, vai e ela vai demorar uns 3 dias para voltar e você se livra da bomba. Não, a gente tem preguiça de fazer o que a gente aprende. Por exemplo, a gente aprende, vocês vão aprender quando entrarem em pediatria, que febre em criança menor de 2 anos, sem foco. O que é foco? Sem foco pulmonar, então, ou seja, não tem tosse, não tem secreção no ouvido, não está com diarreia, não está com problema na amígdala. Você vai tratar o quê? Uma infecção do trato urinário, que é muito comum em criança, não tem foco, você não está vendo. Você vai precisar pedir um monte de exame? Você trata. Se não resolver, aí você investiga. Mas a clínica já te dá, já te autoriza a tratar sem um exame. Em área de difícil acesso, que você não tem exame, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Você precisa pôr em prática aquilo que a clínica te ensina. Tosse arrastada, resfriado prolongado, vamos lá, resfriado arrastado. Você está autorizado a tratar uma sinusite. Tá entendendo? Você não precisa... Gente, não se pede raio-x de seio de face para criança, não existe isso. Seios de face são formados depois de 2 anos. Então, você não vai adiantar, vou pedir um raio-x de seio de face, você vai pôr a criança lá para receber radiação, sendo que não vai mudar nada no teu diagnóstico. Então, assim, aproveitem o tempo de faculdade e coloquem aquilo que você aprende na faculdade sem medo na tua prática clínica. A gente tem o vício de, depois que pega o canudo, parece que dá medo, e é normal a gente ter medo. Mas a gente tem que ter medo quando a gente não aprendeu, quando a gente não sabe. Quando a gente sabe, e existe um protocolo que nos respalda, faça. Faça. Você está respaldado pelo protocolo. Não saia pedindo um monte de coisa. Enfim, é só sobre saúde indígena, a gente está falando sobre clínica, já que tem nada a ver com o assunto, mas a área de difícil acesso faz você acreditar naquilo que você aprende na faculdade e faz você valorizar aquilo que você aprende. Porque mesmo você querendo, você não tem um raio-x, você não tem um hemograma, você não tem um EAS de urina, você não tem um coproparasitológico, você tem que tratar e ponto. Entende? Todo mundo devia fazer um estágio, então, numa comunidade. Olha, eu sou super a favor disso, professora. Colocar um aluno recém-formado em uma área indígena, ele vai ter que acreditar naquilo que ele aprendeu. Botar em prática, relembrar o que aprendeu, né? Ou estudar, né? Porque às vezes passa pela faculdade e não estuda, Ou aí estudar. vai ter que estudar, né? Na prática. Vamos botar isso como sugestão. Você sabe, quando eu fiz faculdade, eu não sou médica, eu sou bióloga, quer dizer, eu sou zootecnista, mas tenho pós-graduação, doutorado em biologia. Então, quando eu era estudante, até antes de mim, tinha um projeto Rondon, nem sei se tem ainda, Agora, se eu não me engano, virou projeto Xingu. Xingu, É da Unifesp. Foi onde eu fiz a minha especialização. Então, eu sei que os alunos iam fazer estágio, né, nesse projeto Rondon e ficavam um tempo
em aldeias ou em situações de comunidades longínquas e tal, e a gente falava, volta outro. A gente brincava assim, ih, aquele lá foi para o Rondon, ih, volta outro. Volta, Ou senão a gente com falava certeza. assim, precisa ir para o Rondon. Não é? Eu lembro disso. Precisa ir para o Rondon. Ih, tá muito fresco, preciso ir para o Rondon. Eu tinha uma amiga que não era minha contemporânea, era abaixo de mim, era minha caloura, e ela ia fazer curva de nível de salto. Então a gente brincava assim. Que na zootecnia tem uma disciplina, né? Que envolvia curvas de nível, então a gente tinha que aprender a fazer curva de nível, né? Que zootecnia tem um pouco de agronomia e um pouco de veterinária, né? E aí a gente Curva de fazia nível seria tipo uma topografia? topografia, né? Fazer aquelas curvas, né? Para evitar erosão e tal. Então tem um teodolito que você mede, então você tem que andar no morro, né? E é normalmente de todo descampado, já areia fofa, né? Aí ela ia de salto. Então a gente falava, ih, essa merece Rondon. Tem que passar um tempo no Rondon, eu lembro disso. Então eu vou sugerir Rondon para esses alunos. Rondon Isso. não, né? Um estágio no Xingu. O Xingu é muito importante. Eu aconselho, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Com É igual certeza. pré-natal, você decora, você aprende, você deixa medular todo o protocolo de um pré-natal. Você não tem dúvida do que você vai solicitar, você não tem dúvida. Por quê? Porque você está fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Assistência ao parto, você vai medular todos os tempos do parto, tudo, porque você faz isso muito. Manobras de resgate de uma distócia de ombro, você vai saber de cabeça. Né? Hemorragia pós-parto, o que eu tenho que fazer? Vai saber de cabeça, porque são coisas que você vê. E você tem que saber, porque só tem você lá. Não tem Como outro jeito. encaminhar para o hospital? Não tem como. Você vai ter que pedir um avião, o avião vai demorar para chegar, e se você não agir agora, você vai perder seu paciente. Então, isso me ajudou muito. E me ajuda muito como profissional, me prepara até para outras situações. Acho importante. Aconselho, quem puder trabalhar pelo menos uns 6 meses em saúde indígena, acho que vale a pena. Tá aí o convite, gente. Caleb, você é sozinho no seu posto base lá? Só você de médico? Hoje sou. Mas no Mais difícil outro, ainda, quando eu né? saía, vinha outro. Agora eu fico, só que aí eles até brincam. Você tá de folga, mas você é o médico do polo. Então, eles mandam foto, então eu fico aqui, tô de folga, mas a gente tá sempre em telemedicina, porque quando eu saio, fica enfermeiro só no polo. Ah, tá. Então tem você, mas quando você está, é você e a enfermagem ou só você? Eu, técnico de enfermagem, enfermeiro e agente de endemias, porque onde eu tô tem muita malária. Então, o agente de endemias cuida dessa parte da medicação da malária, dos testes, enfim. Ah, tá. E a malária, teve uma época que meus pais moraram na África, em Moçambique, e num projeto também, meu pai é agrônomo, e ele pegou malária. Aí eles aconselharam a comer alho. Eles fazem isso lá? Minha mãe disse que não dormia com ele nessa época, não, porque ele comia alho, então ele respirava alho, a roupa fedia Porque o alho. cheiro, né? É igual o própolis. Você toma o própolis, ele exala, ou a vitamina B, o complexo B também, ele exala, mas não, Melhor que alho. eles não têm alho na região, né? Ah, não? Ah, então Eles é não têm melhor. alho. Própolis é melhor. O que a gente fala para eles e sempre orienta é não tomar banho no rio, beira de rio, em horário de pico da malária, que é no entardecer, e sempre estar com mosquiteiro. Uhum. Isso é o que a gente orienta Para prevenir, bastante. né? A prevenção. Mais alguma pergunta, gente? Para variar, eu que sempre falo demais, sabe, Caleb? Eu queria só agradecer, eu achei muito interessante, muito incrível, assim. Eu tive muito pouco contato com esse lado. Meu pai é médico do Exército, então a gente tem um hospital em São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, e são os únicos hospitais que podem atender, né, quem não é militar, quem não é dependente, então a gente teve um pouco de contato
nessa área e nessas missões, mas nunca desse jeito, assim, igual você. Então, eu achei muito legal, muito interessante, assim, a medicina de verdade, né? A medicina integral, que não pensa só no tratar a doença, e sim, no paciente, na terra, enfim. Muito obrigada. Foi muito Na bom. pofa. Quem que falou? Eu não identifiquei. Foi o prof. Amanda. Ah, oi, Amanda. Ô, Amanda, agora você vai fazer um mestrado, né? Você já tem a sua especialização com o seu pai, agora você faz o mestrado lá nas tribos indígenas, né, Nossa, professor? ali, tipo, é muito doido ali em São Gabriel da Cachoeira, como que funciona. É lá no Cabeça do Cachorro? Não. Ih, não sei. Só Mas meu pai que foi, eu não fui. É São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, né? Isso, na Cabeça do Cachorro. Tá certo. Cabeça do Cachorro, é isso mesmo. Só meu pai que foi, eu não fui, não. Mas ele, assim, é uma experiência muito diferente, né? É uma experiência que só quem vai, só quem vive um pouco nisso, assim, enfim. Muito obrigada mesmo, foi muito... Eu que agradeço. Foi enriquecedor, né, Amanda? Isso, era essa a palavra. Foi incrível mesmo, também que... Perdoe. Elisa, é você, Elisa? Sim, sou eu. A minha internet está bem ruim, eu tô Oi. com a câmera desligada, mas eu queria agradecer, porque foi incrível mesmo. Eu travei um pouco e caí em algumas partes, mas o que eu consegui ouvir foi sensacional. Realmente traz um conhecimento que às vezes a gente não está acostumado a ver na faculdade, principalmente. Foi incrível, obrigada. Eu que agradeço. A Elisa e o Patrick são líderes desse grupo. Entendeu? Eu sou a professora responsável que acompanha, e mais me intrometo do que, né? Mas, do que deveria, talvez. Mas a Elisa e o Patrick são os líderes. Eu coloquei aí algumas sugestões, eu não sei se está certo, da doutora Ingrid, que ela trabalha com povos de recente contato. Então, ela está numa missão de aproximar, então, assim, é uma missão arriscada, é uma experiência diferente, os indígenas não falam, não têm contato com o não indígena, então ela está entre os corubos, a FUNAI convidou uma equipe e ela faz parte dessa equipe, agora ela está na aldeia, ela até me mandou uma foto de uma jarará que ela tirando o veneno, que tá com um acidente ofídico. Agora, eu convidei ela para participar dessa conversa, mas ela estava em atendimento, estava na aldeia. Então, tá aí, quem quiser seguir, Ingrid Del Rosso, Médico ao Extremo é o Instagram que fala das histórias dos médicos e Caleb Borba é o meu. Eu sempre coloco muita coisa sobre saúde indígena. Na verdade, o que eu mais coloco é sobre saúde indígena. A sua vivência, né? Agora, em novembro, eu vou começar a especialidade em psiquiatria, mas vou continuar em saúde indígena. A psiquiatria lá? Não. Ah, tá. Porque não deve ter casos de psiquiatra. Não. Tem. Já atendi alguns, mas são poucos. Bem pouco. Porque doido só tem pro lado de cá. Doido só tem pro lado de cá. Vai pra cá. Então é isso. Mais alguém, gente? Eu acho que estão todos muito agradecidos, viu, Caleb? Falo por todos, com certeza. E agradeço demais a sua palestra, o seu conhecimento que você compartilhou com a gente, né? Todos nós aprendemos muito e eu nunca tinha ouvido muita coisa e acho que muitos também não. E é bom que dá um chacoalhão, dá uma acordada nesses meninos aí, né? Pra gente seguir para frente, né, não, Patrick? Sim, foi uma aula muito necessária, que com certeza vai ajudar muito na nossa formação e o convite não é só de hoje, se o senhor puder vir em outras assim, podemos marcar no futuro. Porque se o senhor estiver disponível. Esse grupo o grupo é anual, né? Então é anual, né, Patrick? Vai ser anual. É anual, ano que vem tem de novo. Aí são outros convidados, né? Outras pessoas que participam. Então, a gente muda um pouco os palestrantes, mas aqueles que a gente gosta, né, Patrick? A gente continua com eles. Sim, a gente já deixa salvo na agenda. Tá salvo. Seu nome, não sei se você gosta ou não, o Caleb, mas seu nome já está salvo na agenda. Que ótimo.
Tá ótimo, não tem problema, é um prazer. Que bom. Gente, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? Estou à disposição e é isso. Obrigado. Muito obrigada também. Muito Então, obrigado, doutor. muito obrigada. A nossa próxima palestra é daqui 15 dias, né, Patrick? Acho que sim. Vamos ver. Aí. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Até a Tchau, próxima, gente. doutor Caleb. Até Felicidades, mais. que Deus te acompanhe lá, te abençoe. Amém. E que você continue sendo essa pessoa, essa mão maravilhosa aí para toda essa comunidade indígena, viu? Seja a Obrigado. luz deles lá. Então tá bom, gente. Tchau para Tchau, vocês. tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Boa noite. Tchau, boa noite.